E aí, beleza? Na Noruega, em uma noite comum, jovens nadam no porto da cidade quando percebem um homem emergindo do mar. Ele pede ajuda e logo aparecem mais pessoas vestidas com roupas antigas ao redor dele. O detetive Lars Halland chega ao local e conversa com os resgatados, que dizem pertencer à comunidade de Olaf, o Gordo. Lars busca um jovem que entende línguas escandinavas para tentar se comunicar, mas ele percebe que falam um dialeto muito antigo. Lars pretende chamar psiquiatras, mas logo surgem reportagens informando que, em várias partes do mundo, pessoas de diferentes épocas estão aparecendo nas águas. Cientistas não conseguem explicar o fenômeno. Anos se passam e a sociedade norueguesa se transforma devido à constante chegada de indivíduos de outras eras. Lars se divorciou e divide a guarda de sua filha, Ingrid, com a ex-esposa. Sob estresse contínuo, começou a usar Temproxat, uma substância administrada aos recém-chegados para estabilização mental, mas esconde isso das pessoas ao seu redor. Um dia, Ingrid, que dormia na casa do pai, pede para ser levada à mãe, que se casou com um homem do último século depois do divórcio. No elevador, os dois encontram uma cabra mantida ali por vizinhos que vieram da Idade da Pedra e são obrigados a descer pelas escadas. Após deixar Ingrid, Lars recebe um chamado e vai até a costa, onde o corpo de uma jovem do passado foi encontrado. Sua colega acredita se tratar de um acidente, mas Lars ainda não pode tirar conclusões. Naquela manhã, uma nova detetive se junta à equipe. Alfhildur, uma mulher vinda do passado que passou pelo treinamento da Academia de Polícia. Lars analisa o corpo da jovem afogada, que tem tatuagens da Idade da Pedra e marcas estranhas nas costas. Os especialistas determinam que ela foi estrangulada. Ele nomeia Alfhildur como sua parceira e a encarrega de liderar a investigação do assassinato. Os dois seguem para interrogar policiais do porto e encontram um deles, Jeppe, recebendo uma injeção. Ele explica que ajudou um recém-chegado a sair da água no fim de semana, mas foi arranhado e precisou tomar vacina antitetânica. Depois da conversa, a dupla vai ao centro temporário de cuidados, onde todos os recém-chegados são levados. Há muitas pessoas precisando de assistência, explicações sobre sua nova realidade e a administração de Temproxat. Eles mostram a foto da jovem morta, mas ninguém a reconhece. Apenas uma garota afirma ter visto Hafgufa, um monstro de olhos ardentes vindo buscar a vítima. À noite, Lars volta para casa e visita um vizinho vindo do passado que lhe fornece as gotas. O homem está abatendo uma cabra na cozinha com a ajuda do filho. Depois de pegar o que precisa, Lars retorna ao seu apartamento. Na manhã seguinte, Alfhildur menciona o monstro durante a reunião no departamento, provocando risos dos policiais. No entanto, Lars percebe que a descrição do Hafgufa se assemelha a um grande arrastão de pesca usado como rede troll. Pouco depois, Alfhildur vê uma foto de um homem em uma cafeteria nas redes sociais e decide ir até lá. Ela o encontra no banheiro e o confronta sobre um encontro desagradável ocorrido 1017 anos antes. O homem debocha dela e Alfhildur o ataca. Lars, que a seguiu, escuta os gritos vindos do banheiro. O homem foge, evitando envolvimento com a polícia. Lars acusa sua parceira de ter agido impulsivamente. Em resposta, Alfhildur revela que conhece bem os efeitos do Temproxat. Se ele denunciar sua atitude, ela também não ficará calada. Lars recua e a leva até o trailer onde ela mora. A partir desse momento, os dois começam a se entender. Naquela mesma noite, dois homens usam uma rede para capturar uma garota do passado na Bahia. No ano de 1031, a guerreira Alfhildur chega a um assentamento de cabanas em busca de seu comandante, Thorir, o cão, conhecido por matar Olaf, o Gordo. Uma vidente menciona que uma garota ruiva já estava procurando por ele, e que Thorir se encontra em um lugar onde as cidades brilham com milhares de luzes. No presente, Lars salva seu vizinho selvagem de um ataque de bandidos e segue para a delegacia. Ele compartilha com Alfhildur sua teoria sobre a rede troll e pede que investigue possíveis compradores desse tipo de equipamento. Durante a busca, ela encontra referências a uma agência de segurança chamada Cro-Magnon. Enquanto isso, um grupo de pessoas com a aparência selvagem caça na floresta suburbana. Um homem completamente nu captura uma lebre e segue para uma casa, revelando-se como Navin, um homem das cavernas há muito tempo adaptado à vida moderna, casado com a dona da mansão. Mais tarde, dois
2 funcionários da agência Cro-Magnon aparecem e informam que a polícia está investigando o incidente. Navin ordena que todas as mulheres capturadas sejam retiradas do bordel onde foram vendidas. Na delegacia, Alfhild descobre que uma mulher foi detida pela polícia e, ao vê-la, percebe que se trata de sua irmã mais velha. Apesar da relação tensa entre as duas, ela decide ajudá-la. Os vizinhos de Lars aparecem para agradecê-lo por ter salvado eles. Descobre-se que a mãe e esposa da família estava com eles, mas se perdeu no mar. Naquela noite, Alfhild e sua irmã celebram o reencontro. E de repente vem uma van da Cro-Magnon parando próximo a um bordel. Ela fotografa os funcionários e, na manhã seguinte, compartilha com seus colegas a suspeita de que a agência de segurança esteja envolvida em tráfico humano. Lars descobre que os funcionários da Cro-Magnon vieram da pré-história, mas a van está registrada em nome de um homem moderno chamado Get. Eles começam uma vigilância. A polícia localiza o navio e o local onde as mulheres estavam presas. Os guardas são neutralizados e as vítimas são levadas para a cidade. Jeppe, ao encontrá-los no cais, expressa sua admiração e convida Alfhild para sair. Ela aceita. Enquanto isso, Lars percebe que uma das mulheres resgatadas tem uma tatuagem semelhante à de seu vizinho. Mais tarde, ele interroga Get, mas o homem nega qualquer envolvimento. Ainda naquele dia, Lars pede que seu vizinho e seu filho compareçam à delegacia. Ele os leva até a mulher resgatada e observa em silêncio enquanto a família se reencontra emocionada. À noite, Lars e Alfhild analisam imagens das câmeras na costa e encontram um vídeo da mulher morta entrando na água 4 horas antes de seu assassinato. Mas como ela poderia estar lá muito antes da transição? No dia seguinte, Tommy, um entregador, sofre um acidente de bicicleta. Ele entra no banheiro de uma loja próxima para se recompor, quando o zelador o reconhece como seu antigo comandante, Thorir, o cão. Tommy, no entanto, não entende o que ele está dizendo e sai do local. Enquanto isso, um especialista informa Lars e Alfhild que a mulher afogada não veio do passado, apesar de tentar se passar por alguém de outra época. Os detetives vão até o centro que acolhe os deslocados temporais e, enquanto interrogam a diretora, uma funcionária chamada Ada copia secretamente os dados de seus computadores. Mais tarde, a polícia decide prender o diretor de uma boate que utilizava os serviços das mulheres capturadas, mas ele se recusa a revelar qualquer informação sobre o envolvimento de Navin no esquema. Após o interrogatório, Alfhild está prestes a guardar sua arma no armário de segurança e acidentalmente dispara contra a perna de Lars. Enquanto isso, a irmã de Alfhild recebe informações de um viking conhecido sobre um encontro recente com Thorir, o cão. Ingrid e sua amiga Mad encontram o Temproxad de Lars e Mad, sem que Ingrid perceba, rouba um dos frascos. No mesmo dia, Urdr informa Alfhild sobre Thorir, o cão. Elas localizam seu endereço e descobrem que ele é casado e tem uma filha pequena. As guerreiras seguem seus rastros e vão até sua casa, mas ele não as reconhece. Ao passar pela transição, Thorir esqueceu completamente seu passado e já não fala o antigo idioma nórdico. Na manhã seguinte, técnicos confirmam que houve uma falha na arma de Alfhild e ela é liberada para continuar suas funções. Ela encontra um homem que corresponde à descrição de Navin e os dois vão até sua casa. Apesar das evidências, ele nega qualquer envolvimento. Depois que a polícia vai embora, Navin percebe Ada espionando sua casa. Ela admite que conhecia a mulher afogada e o convida para uma reunião. Enquanto isso, Urdr tenta mais uma vez fazer Thorir lembrar quem ele é, mas o homem foge de um carro. A guerreira percebe que alguém o está seguindo e avisa sua irmã. Enquanto tentam descobrir quem o persegue, Thorir é atacado por seguidores de Olaf, o gordo a quem matou no passado. Sob o efeito do medo, Thorir começa a lembrar fragmentos de suas batalhas e consegue se defender dos agressores. Depois ele se aproxima das guerreiras e pede que contem a ele sobre Thorir, o cão. Algum tempo depois, um estilista procura a polícia e relata que foi ele quem fez as tatuagens da mulher afogada, removendo todos os sinais que indicavam sua origem moderna. Além disso, menciona que um homem chamado Navin demonstrou interesse por ela. Durante uma caçada, Navin morre, atingido por um tiro disparado por um drone. Na manhã seguinte, Ingrid e seus amigos tentam simular uma migração temporal. Mad toma o Temproxat e pula na água enquanto os amigos gravam. De repente, um clarão envolve a garota, que desaparece por alguns instantes
instantes e logo reaparece, cercada por vikings. Ingrid pula na água para tentar ajudar Maddie, enquanto os outros chamam por socorro. Lars e Alfhildr analisam o corpo de Navin, mas logo percebem que ele não foi morto ali. Ele rastejou por uma longa distância antes de morrer. Lars recebe uma mensagem sobre um incidente envolvendo Ingrid e segue para o campo de trânsito, onde as garotas foram isoladas após o contato com os migrantes temporais. Ambas são diagnosticadas com Temproxat no sangue. Enquanto isso, Alfhildr insiste para que iniciem uma busca imediata na floresta. No entanto, os policiais demonstram ceticismo. Já está anoitecendo e há sinais de chuva se aproximando. No centro, Maddie visita Ingrid e confessa que está tendo visões. No curto tempo em que esteve na água, seus dentes se deterioraram significativamente. Sem conseguir apoio da polícia para uma ação imediata, Alfhildr recorre a Urdr e seus aliados. Os antigos caçadores partem para a floresta. Ingrid confessa ao pai que usaram seu Temproxat. Enquanto isso, na floresta, o velho caçador encontra a cena do crime. Na manhã seguinte, Alfhildr relata os resultados da busca e recebe agradecimentos de seus superiores, mas ainda não sabem quem poderia ter operado o drone. Os detetives lembram dos Neolitas, um grupo que, após chegar ao futuro, iniciou uma luta contra a tecnologia moderna. Enquanto isso, a adversário de Alfhildr, detetive Venture, encontra a página de sua irmã e começa a suspeitar de seu envolvimento com o clã de guerreiras. Isso coloca seu trabalho em risco, já que mulheres vindas do passado não têm permissão para atuar na polícia ou no exército. Lars e Alfhildr recebem uma lista de pessoas treinadas para operar drones e descobrem que Ada está entre elas. Naquela noite, Maddie volta para casa e, ao ver sua cruz, começa a rezar fervorosamente. Na manhã seguinte, Lars é acordado por batidas na porta. Um estranho insiste em falar sobre o deus Odin e se recusa a ir embora. Irritado, Lars o expulsa para o corredor, onde seu vizinho aparece e pergunta se está tudo bem. Ele garante que sim e segue para o trabalho, onde relata sobre Ada ao departamento. Enquanto isso, um noticiário revela que Tommy é, na verdade, Thorir, o cão, o assassino do rei Olaf, o gordo, reverenciado pela cristianização da Noruega. Como consequência, ele é demitido de seu emprego. Os detetives descobrem que Ada teve um caso com um dos recém-chegados que se opõem ao progresso. Thorir começa a ser perseguido por hordas de fanáticos religiosos. Urdr e Alfhildr partem para apoiá-lo. Mais tarde, Lars informa que encontrou o endereço de um armazém alugado por Ada, e os dois seguem para lá. No entanto, são informados de que a mulher havia acabado de pegar as chaves do local. Eles correm até lá, mas Ada consegue escapar. Durante a busca no armazém, os detetives encontram o arquivo de Maddie. Eles seguem para a casa da garota, que está cada vez pior e quase não consegue falar no idioma moderno. Alfhildr reconhece seu dialeto e anota os números que Maddie repete sem parar. A garota afirma tê-los visto escritos na parede, mas não consegue dizer mais nada. Urdr informa sua irmã que Thorir aceitou participar de uma luta de boxe contra um seguidor de Olaf o Gordo em troca de dinheiro. Enquanto isso, Lars continua vasculhando o armazém, onde encontra a jaqueta da mulher afogada. Ada busca refúgio com seu antigo amante Neolita. Enquanto isso, a luta entre o seguidor de Olaf e Thorir tem início. Lars encontra um pedaço de papel com números escritos. No ringue, as guerreiras percebem que seu comandante está lutando sem dar tudo de si e o fazem lembrar de uma vitória do passado. Um Thorir quase derrotado recupera a memória, se levanta e vence o combate. Ainda naquele dia, Lars descobre que Temproxat foi encontrado no carro de Alfhildr. Ele confessa ao seu superior que a substância pertence a ele e se afasta de suas funções. Enquanto isso, Alfhildr aceita sair com Yep. Naquela noite, Lars volta para casa e encontra o estranho da manhã esperando por ele. O homem relembra que foi o primeiro a ser resgatado do passado pelo detetive. Ele então acrescenta 2 dígitos à sequência encontrada por Lars, que percebe imediatamente que se trata das coordenadas do temporizador e que todas as mulheres resgatadas estão ligadas a ele. Enquanto isso, Yep puxa um fio de cabelo de Alfhildr enquanto ela dorme e o guarda consigo. Na manhã seguinte, um viking recém-chegado declara que se lembra de algo e pede um telefone. A equipe do centro observa, surpresa, enquanto ele liga para Maddie e afirma que recuperou todas as suas memórias. Graças às roupas encontradas por Lars, a polícia identifica a mulher afogada. Além disso, descobre-se que ela tinha ligações com os Neolitas
cosmopolitas e apoiava seus protestos contra a tecnologia moderna. Lars explica que foi ajudado por um norueguês antigo que chegou com o primeiro grupo, o que surpreende Alfhildur. Ela encontra o arquivo desse homem e descobre algo chocante. Seu parceiro tenta conseguir uma nova dose de Temprochat, mas seu vizinho não trabalha mais com isso. À noite, Ingrid, Alfhildur e o vizinho visitam o apartamento de Lars. Estão preocupados, pois o homem do passado morreu há 2 anos. O vizinho gravou Lars discutindo sozinho no pátio. O detetive é obrigado a reconhecer o óbvio, que está viciado. Mais tarde, Ingrid pede ao pai que acalme os policiais do porto, que estão muito interessados em Mad. Lars, surpreso, verifica a escala dos agentes e descobre que nem Jeppe nem sua parceira estavam de plantão no dia em que a mulher se afogou. Ele conta a Alfhildur: ninguém poderia ter arranhado Jeppe, então por que ele tomou injeções? A mulher revisa as fotos íntimas que trocaram e encontra marcas de mordidas na pele dele. O especialista examina os dentes da mulher afogada em busca de vestígios de sangue e compara o material biológico com o encontrado em Alfhildur. Os 2 policiais são presos por assassinato. Alfhildur recebe uma condecoração por resolver o caso. No entanto, Lars continua intrigado com o mistério de Mad e a fenda temporal e pede para continuar a investigação. Enquanto isso, Thorir leva sua filha para um passeio de barco. Segurando um colete salva-vidas, ele lembra de algo. Mais tarde, reúne todos os parentes e amigos para celebrar o dia de sua realocação. Ele não faz ideia de que um seguidor devoto de Olaf planeja matá-lo. A irmã de Alfhildur percebe o homem armado, se joga na frente de Thorir e recebe um tiro fatal. Thorir e seus aliados enterram a mulher seguindo os antigos costumes. Naquela noite, Lars é sequestrado pelos amigos de Ada. A mulher explica que o governo está conduzindo testes ilegais em pessoas que atravessam as fendas temporais. A mulher afogada queria testar tudo por conta própria. Ninguém sabia que os policiais do porto estavam envolvidos com cafetões. Ada entrega ao detetive um disco rígido com material sobre todos esses casos. Thorir conta a Alfhildur sobre sua memória. Ele e seus vikings encontraram uma garota no mar aberto usando um colete salva-vidas moderno e essa garota era Alfhildur. O amigo imaginário de Lars o visita novamente, insinuando que o tempo não flui em apenas uma direção, como o governo afirma. Enquanto isso, Mad vai até um templo abandonado, onde desenterra uma espada e uma cruz de um local que reconhece. Pouco depois, Olaf, o gordo, surge chamando a garota por um apelido carinhoso e, ao colocá-la em um cavalo, promete mostrar a salvação das almas pagãs. Em Whitechapel, no ano de 1888, Ben Joseph é informado sobre mais um crime cometido por Jack, o estripador, e sai à caça. Enquanto isso, 3 mulheres discutem a viagem que devem fazer se não quiserem compartilhar o destino das outras vítimas. Ben Joseph observa as mulheres deixando a taverna. De volta ao presente, Lars assiste ao noticiário na TV, onde é relatado sobre um blogueiro que afirma ser Olaf, o gordo, rei da Noruega, responsável pela cristianização do país. Suas declarações dividiram a Noruega entre apoiadores e opositores, mas as autoridades não tomam nenhuma medida. Alfhildur recebe um chamado para um túnel do metrô, onde o corpo de uma mulher foi encontrado. Ela e Wenche inspecionam o cadáver mutilado e mais tarde relatam que a vítima veio do século XIX. Ela não tem documentos, então sua identidade permanece desconhecida por enquanto. Enquanto isso, Lars, que passou por um tratamento contra dependência, é nomeado consultor do caso. No mesmo dia, os detetives recebem um laudo pericial informando que o assassino possui grande habilidade com facas. Todos os ferimentos são precisos. O detalhe mais chocante é que os órgãos genitais da vítima foram mutilados com extrema precisão. Enquanto isso, Olaf, o gordo, busca reconhecimento como rei da Noruega, mas um oficial nega seu pedido. Mad sugere tornar público o relacionamento deles, mas Olaf acredita que isso não ajudará. Ele sofre por não conseguir recuperar seu poder. Alfhildur enfrenta outro problema. De repente, percebe que anda pela cidade durante a noite sem lembrar. Thorir a envia
assemelharia a uma feiticeira de sua época, a Völva, após examiná-la, a mulher diz ver uma garota no mar usando um colete brilhante. Álfhildur acredita que Thorir compartilhou suas memórias com a vidente e, furiosa, vai embora. O homem, no entanto, nega isso. Enquanto isso, Lars encontra informações sobre um assassinato idêntico ocorrido na Inglaterra. O chefe de polícia entra em contato com a polícia britânica para investigar uma possível ligação entre os crimes. Olaf, ao ver o crânio de um antigo guerreiro em um museu, percebe como pode obter provas de sua linhagem real. Ele sabe onde seu filho, o rei Magnus, está enterrado. Após a apelação, 2 agentes da Scotland Yard chegam a Oslo e um deles é Ben Joseph, vindo do passado. Ele explica que 1 ano antes, um homem armado com uma faca fugiu sem ser identificado. Pouco depois, uma mulher foi encontrada morta de forma semelhante aos casos que Joseph investigava, levando-o a acreditar que Jack, o estripador, viajou para o presente e continua cometendo assassinatos. Joseph entrega a Lars um livro que detalha todos os crimes conhecidos do estripador. Ao voltar para casa, Lars começa a ler o livro, mas percebe uma luz se apagando na baía, algo que sempre ocorre durante eventos anômalos. Em seguida, uma criatura estranha surge diante dele, afirmando ser Odin. Enquanto isso, Ben Joseph pede a um policial que imprima alguns documentos para ele. Logo depois, ele e seu parceiro queimam suas identificações da polícia. Naquela noite, Olaf recebe o crânio de seu filho Magnus, que foi roubado da Catedral de Nidaros. Pela manhã, uma jornalista de um grande jornal recebe uma carta contendo uma parte de um corpo mutilado, fazendo com que ela desmaie ao abrir. Lars compara a caligrafia da carta com as mensagens do estripador e nota uma semelhança evidente. Mais tarde, percebendo que sua mente não está lidando bem com a investigação, ele volta a adquirir substâncias proibidas. Ao chegar em casa, Lars encontra Odin, que chama sua atenção para o fato de que o livro entregue por Joseph veio de uma biblioteca de hospital psiquiátrico. Na manhã seguinte, Lars pede que seu chefe entre em contato com a Scotland Yard e descobre-se que nenhum oficial britânico foi enviado para Oslo. A polícia entra em contato com a verdadeira Clark, do Departamento de Homicídios, e com seu parceiro, Blake, que enviam fotos dos suspeitos que viajaram para Oslo usando identidades falsas. Naquele dia, Olaf e seus seguidores enviam um pacote contendo o crânio de Magnus para a casa de Thorir, o cão, e direcionam a polícia para lá. Enquanto isso, a perícia identifica a parte do corpo enviada à jornalista como sendo o clitóris de um golfinho. Ben Joseph e seu parceiro seguem para um encontro com o líder de um culto neolita. Naquele mesmo dia, a polícia encontra uma bolsa com o crânio de Magnus na casa de Thorir, o cão, e o prende. Ele lembra que, na noite do roubo da catedral, estava em uma festa na casa da Völva, mas não recorda de mais nada. Álfhildur ironiza sua confiança, insinuando que ele comeu doces da feiticeira. À noite, Ingrid informa aos pais que está grávida de um rapaz qualquer. Álfhildur visita a Völva, que admite ter estado na aldeia viking quando trouxeram uma garota encontrada no mar vestindo um colete. Lars encontra informações sobre Ben Joseph. No dia seguinte, ele informa aos colegas que Joseph foi tratado por esquizofrenia paranoica, mas realmente veio do passado, onde buscava Jack, o estripador, embora seja provável que ele mesmo fosse o assassino. Lars pede ao policial Alex para descobrir exatamente o que Ben Joseph imprimiu na recepção. Ele encontra cópias de documentos sobre 3 mulheres da Inglaterra do século XIX que chegaram ao presente e envia um relatório para Blake, informando que Joseph agora também conhece os nomes das garotas. Em seguida, apaga os arquivos. Naquela noite, a Völva se encontra com Olaf, o gordo, e afirma que sua profecia sobre uma criatura viajando pelo tempo provavelmente estava errada e não se referia a Mad, mas a Álfhildur. Enquanto isso, Álfhildur e Lars chegam a Londres. Os agentes Clark e Blake admitem que Joseph realmente esteve em Oslo durante o assassinato e que seu colapso nervoso ocorreu após descobrir sobre o Holocausto e a morte de todos os seus descendentes em uma câmara de gás. Eles sabem que Joseph e seu parceiro estão escondidos com os neolitas, que usam pombos-correio para se comunicar. Para localizá-los, precisam encontrar o viveiro de pombos. À noite, Ingrid informa seu namorado sobre a gravidez, e ele proíbe veementemente que ela se livre da criança. Enquanto isso, Olaf
Olaf e seu advogado exigem a comparação do DNA com os restos mortais de Magnus. Lars e Alfhildr retornam à Noruega e, ao descobrirem um viveiro de pombos no telhado de um dos prédios, sugerem rastrear o trajeto das aves por GPS. Logo, identificam o pombo enviado pelo dono. A polícia invade a fazenda dos Neolitas e prende Ben Joseph e outros envolvidos. Todos os documentos encontrados são levados para a delegacia e, entre eles, o detetive Jorn encontra um dossiê sobre 3 mulheres. No entanto, Alex o trata como uma pista sem importância e sugere descartá-lo. No entanto, Jorn, desconfiado, digitaliza e salva os documentos. O advogado informa a Olaf que sua apelação foi aceita. Joseph aceita falar apenas com Lars. Naquela noite, Odin aconselha Lars a tomar Temprochat, pois isso aumentaria sua clareza mental. Na manhã seguinte, Thorir é libertado, mas as acusações contra ele ainda não foram retiradas. O homem confessa a Alfhildr que suspeita de Olaf em tudo. Enquanto isso, Olaf discursa para seus seguidores, prometendo que o plano de Deus logo será revelado e que ele retornará ao trono. Ao mesmo tempo, Alfhildr, preocupada com seu sonambulismo, procura uma clínica. Lars interroga Joseph, que lhe diz que o livro que entregou contém respostas sobre os mistérios das garotas mortas. Enquanto isso, os médicos analisam os resultados do exame cerebral de Alfhildr e se mostram surpresos. Alex encontra um homem idoso nas câmeras de vigilância da estação de metrô. No Reino Unido, ele é conhecido como o físico teórico John Roberts. Além disso, ele é o autor de um livro sobre Jack, o Estripador. Naquele mesmo dia, John Roberts visita a vidente, que recentemente viu a mulher do século XIX. Ele a mata e leva seu telefone. Mais tarde, a polícia informa que Ben Joseph será enviado de volta à sua terra natal, onde será julgado. Lars e Alfhildr interrogam o homem de maneira não oficial, e ele confirma com convicção que John é Jack, o Estripador. No entanto, o cientista é uma pessoa do presente. Embora todos acreditem que viagens no tempo sejam impossíveis, elas não são. Por violarem as regras, os parceiros são removidos do caso e designados para encontrar a vidente desaparecida. Mais tarde, Alfhildr visita um médico que explica que a parte de seu cérebro semelhante a um cavalo marinho, chamada hipocampo, está aumentada. Essa área é responsável pela memória, percepção do tempo e sono. No entanto, Alfhildr se recusa categoricamente a participar da pesquisa. Na manhã seguinte, Alfhildr percebe que todos os seus sentidos e percepções estão intensificados. Mais tarde, os detetives assumem o caso da vidente e encontram seu corpo em uma lixeira. Descobre-se que, antes de morrer, a mulher tentou entrar em contato com uma das 3 mulheres que chegaram do século XIX. Elas não foram registradas porque pertencem a outro estado. Enquanto isso, John invade o telefone da vidente, liga para a segunda mulher, chamada Emma, e marca um encontro. Naquela noite, a veuva visita Olaf e o convence a se livrar de Mad, pois ele precisa de outra mulher para recuperar o poder. Enquanto isso, a polícia recebe um relatório informando que o telefone da vítima está ativo. Os detetives recebem permissão para uma batida policial e seguem para a localização do aparelho. No entanto, John chega lá primeiro e a polícia encontra a segunda mulher morta. Mais tarde, em uma das igrejas, Olaf, o gordo, batiza crianças. Após o ritual, um jovem padre discretamente coleta água benta da pia batismal em uma garrafa e a leva para a terceira mulher do passado, Nessie. Nesse momento, Alfhildr assiste a um vídeo em que John dá uma palestra sobre os paradoxos da viagem no tempo. Mais tarde, ela confessa a Lars que, de repente, ficou muito mais inteligente. Os detetives chegam ao centro de detenção temporária para recém-chegados. O diretor se lembra que um professor de uma universidade britânica demonstrou interesse nas 3 mulheres inglesas. Enquanto isso, John encontra Nessie em uma das pensões. Ela se comporta com coragem, convencida de que pode derrotá-lo com a ajuda de Deus. Nesse momento, um padre entra no quarto e borrifa água benta sobre John. O assassino grita, cobrindo o rosto, e cai morto. Mas assim que o casal, aliviado, corre para se abraçar, John se levanta e ri de forma zombeteira. Tudo não passou de uma brincadeira. Nessie saca uma arma, mas ao puxar o gatilho, John se esquiva e a bala atinge o padre em cheio na testa. Então John leva a mulher com ele. A polícia de Oslo reabre o caso depois que Blake os informa sobre John Roberts, o que surpreende os parceiros, já que eles haviam acabado
acabado de rastreá-lo. Enquanto isso, Olaf expulsa Maddie de casa. Lars e Alfhilder concluem que alguém da delegacia está vazando informações para os ingleses e passam a suspeitar de Alex. Além disso, Lars acredita que a Scotland Yard enviou John através do tempo como parte de uma operação secreta e se oferece para apresentar as provas. Lars leva Alfhilder para sua casa, toma Temprochat e imediatamente vê a imagem de Odin no lugar de seu próprio reflexo. Eles acessam um computador com conexão oculta à internet e encontram informações sobre o Projeto 19, destinado a enviar agentes ingleses ao passado. Mais tarde, eles vão até a cena do assassinato do padre e descobrem sobre o sequestro de Nessie. No mesmo dia, John liga para a polícia e oferece trocar Nessie pelo agente Blake. À noite, Ingrid informa aos pais que decidiu manter o bebê. Olaf chega à igreja que leva seu nome quando vê nos noticiários que substâncias ilegais foram encontradas em sua casa. Como resultado, ele é excomungado. Furioso, Olaf percebe que Maddie o denunciou para a polícia e, junto com a Völva, sai à procura de Alfhilder. Enquanto isso, a polícia dá início à operação de troca. Blake segue até a estação de metrô, designada por John como ponto de encontro. Alfhilder e Lars perdem John de vista e, contra as ordens, decidem segui-lo. Blake recebe uma ligação de John, que o instrui a entrar no túnel. Os dois se encontram como velhos conhecidos. John admite que a garota já está morta, ele a matou porque as 3 mulheres o viram no passado e poderiam revelar o projeto. Na Inglaterra, ele apenas testava o dispositivo de viagem no tempo e as eliminou para apagar os rastros. Após explicar suas ações, John mata Blake. Nesse momento, o carro de Olaf é atingido por um trem. No local do acidente, a Völva convence Olaf a esquecer este mundo, pois logo estarão em um lugar melhor, onde ele será rei novamente e ela será sua rainha. Enquanto isso, Alfhilder alcança John, mas ele ri e desvia das balas com facilidade. No entanto, quando ele dispara contra ela, a garota demonstra sua nova habilidade e também evita os tiros. John se mostra encantado com o fato de ela ser como ele, mas Alfhilder pretende capturá-lo e quando os dois viajantes do tempo fazem contato, uma explosão ocorre. Enquanto isso, Alex liga para a delegacia e informa que não irá trabalhar naquele dia. Em seguida, ele segue para um centro secreto, onde é submerso em uma banheira para se conectar com uma realidade paralela. Mas após a explosão no túnel, os equipamentos desligam e o sinal é perdido. Alfhilder desperta em sua cama sem entender como chegou ali. Ela segue para o trabalho, mas ao entrar no escritório, encontra seus colegas cantando hinos religiosos. Seu chefe não a reconhece e a envia para a equipe de limpeza, onde Alex também está presente. Ele marca um encontro secreto com ela. Enquanto isso, os funcionários do centro notam que Alex permaneceu na realidade alternativa por muito mais tempo do que o permitido. Nesse momento, Alex encontra Alfhilder e explica que seu confronto com John causou uma fenda temporal, criando uma nova realidade. Logo depois, ele passa mal e desaba no chão. O contato é perdido. Descobre-se que nessa realidade, Olaf é o monarca absoluto. Alfhilder encontra os aliados de Thorir, o cão, e descobre que ele foi decapitado e que a Völva se tornou rainha. Ela vai até o palácio e exige uma audiência, mas a rainha a reconhece imediatamente e ordena sua prisão. As prisioneiras contam que Lars é um xamã local que há muito tempo previu que Alfhilder libertaria o povo do rei tirano. As mulheres enganam o guarda e Alfhilder consegue escapar. Ela encontra Lars, que afirma que o assassino é a chave para tudo. A mulher retorna à delegacia, acessa o computador de Venture e descobre informações sobre os assassinatos e o último paradeiro de John. Ela segue até a costa, onde ele está pescando. John a cumprimenta como se já a esperasse há muito tempo. Ele propõe que viajem para um passado distante até o momento em que os primeiros peixes saíram da água para impedir o surgimento da humanidade. A guerreira saca uma faca, mas de repente desaba no chão, como se estivesse sendo estrangulada por uma força invisível. Diante de seus olhos, visões passam rapidamente seu resgate no mar quando criança, e ela ouve as palavras do Xamã Lars dizendo que os não-nascidos não podem morrer. A Völva chora ao saber da fuga de Alfhilder. A mulher, no entanto, consegue esfaquear John, encerrando a fenda temporal.
tudo retorna ao seu devido lugar. Lars encontra o corpo de Alfhildur no túnel e mais tarde ela desperta no hospital. Seu parceiro informa que, segundo a versão oficial, John morreu no metrô e não há menção ao Projeto 19 nos relatórios. Alex sofreu um derrame, Olaf ficou gravemente ferido e a Völva morreu. Alfhildur conta a Lars sobre como foi encontrada no passado usando um colete moderno. Mais tarde, Ingrid realiza um ultrassom. Alfhildur analisa as evidências do acidente de Olaf e encontra o crucifixo roubado, lembrando que a pequena Völva o pegou. Enquanto isso, Alex recebe a informação de que, segundo os testes, Alfhildur tem 25% de parentesco com Lars. Ela então se lembra de Ingrid, aos 4 anos, lhe entregando o crucifixo. Terminando assim as temporadas 1 e 2 de Beforeigners, série de ficção científica e drama de 2019. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!